Você já se perguntou por que tantas vezes uma mulher escolhida por Deus caminha em solidão? A resposta está em Isaías 41:10. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha mão direita fiel. A solidão não é castigo, é sinal de preparação. Quando Deus chama uma mulher para um propósito maior, Ele a separa do comum, do barulho, das distrações. Ele a leva para um tempo de silêncio onde fé, caráter e espírito são moldados. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem caminhar com a gente nessa jornada de fé. Desde tempos antigos, vemos esse padrão. Moisés no deserto, Davi fugindo, Jesus sendo levado ao isolamento antes de iniciar seu ministério. Se Deus fez isso com homens com grandes missões, por que seria diferente com as mulheres que Ele escolhe? O isolamento que muitas sentem hoje é parte de um processo divino. Deus está refinando, fortalecendo e ensinando a depender unicamente dEle. Esté foi separada no palácio antes de ser apresentada ao rei. Maria carregou sozinha o peso de uma gravidez milagrosa, incompreendida por todos. E mesmo assim, Deus a sustentou. Quando uma mulher é chamada, tudo que não pertence ao próximo nível começa a ser removido. Amizades antigas somem, relacionamentos se desfazem. Dói, mas é necessário. Deus não leva nada sem propósito. Ele liberta, protege, direciona. A verdadeira segurança não está no que é familiar, mas na presença de Deus. E é na solidão que Ele fala com mais clareza. Jesus se retirava para orar, e no silêncio recebia direção. O mesmo acontece com mulheres com chamado. Deus as separa para que possam ouvir sua voz sem distrações. A solidão também revela quem somos em Cristo. É ali que a identidade é firmada, a fé é testada, e a dependência de Deus se torna essencial. Jó, em sua dor, parecia abandonado, mas estava sendo preparado para a restauração. O mesmo vale para você. O inimigo vai tentar usar esse tempo para semear dúvidas. Você foi esquecida. Não é suficiente. Nada faz sentido. Mas a palavra de Deus responde: eu estou contigo. Eu te fortaleço. Cada etapa de separação é sinal de que algo maior está por vir. Mulheres escolhidas por Deus não seguem os mesmos caminhos que os outros. Foram separadas para viver o extraordinário. Por isso, não conseguem se encaixar em qualquer lugar. Foram chamadas para algo que exige santificação e entrega. Deus não apenas chama, Ele purifica. Ele trabalha de dentro para fora, removendo o que não pode acompanhar essa mulher em sua jornada. Seus desejos mudam, sua visão se alinha ao céu, e tudo aquilo que antes parecia importante perde o brilho. A santificação é parte do processo. Levítico 20:26 diz: sede santos, porque eu sou santo, e vos separei para que sejais meus. Não é só um chamado, é uma consagração. A solidão não é o fim, é o meio. É onde Deus prepara, protege, fortalece. Nenhuma mulher chamada permanece isolada para sempre. Esse tempo tem data marcada para acabar, e quando o propósito se manifestar, tudo fará sentido. Você pode não ser compreendida agora, mas Deus não precisa da aprovação dos outros para te exaltar. Ele te separa, te molda e no tempo certo te revela. Porque uma mulher escolhida nunca está só, ela está sendo formada pelas mãos do Criador. Se essa mensagem está tocando o seu coração, deixa um like, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deus não apenas chama, Ele separa. E essa separação, ao longo da história, sempre foi parte do processo para quem carrega um propósito maior. Abraão precisou deixar sua terra. Moisés foi tirado do Egito e levado ao deserto. João Batista viveu isolado e até Jesus buscava momentos de solidão para estar com o Pai. Isso nos mostra que o isolamento, muitas vezes, é preparação, não rejeição. Quando Deus escolhe uma mulher, Ele a afasta de tudo que pode contaminar ou comprometer seu destino. Amizades, hábitos, ambientes, tudo começa a mudar e aquilo que antes fazia sentido já não combina mais com a nova jornada. Essa separação dói, sim, mas é necessária. Deus não retira nada sem motivo. Ele limpa o terreno para plantar algo novo. 2 Coríntios 6:17 nos diz: saiam do meio deles, separem-se, e eu os receberei. O chamado é privilégio, mas também é responsabilidade.
Não se pode viver para Deus e para o mundo ao mesmo tempo. Luz e trevas não compartilham o mesmo espaço. Santidade exige renúncia. A separação também é interna. Deus começa a trabalhar no mais profundo, mente, alma e coração. Correntes invisíveis são quebradas, feridas são curadas, pensamentos são transformados. O que antes era prioridade perde força, e o que parecia pequeno se torna essencial. Como diz Romanos 12, sejam transformados pela renovação da mente. Nem todos vão entender essa mudança. Alguns vão criticar, outros se afastar. Mas Jesus já havia dito, sereis odiados por causa do meu nome. A mulher escolhida não pode buscar validação nas opiniões humanas. Sua recompensa vem do céu, não da aprovação dos outros. A solidão, muitas vezes, é o palco onde Deus mais fala. É ali que ele revela direções, fortalece o espírito e prepara o coração para a missão. Malaquias 3 nos lembra que Deus é como um refinador, purificando como quem trata o ouro e a prata. O processo é intenso, mas o resultado é precioso. Quando Deus separa alguém, ele também começa a remover tudo que não faz parte do futuro que ele preparou. O que parece perda é, na verdade, proteção. O que parece rejeição pode ser livramento. E aquilo que desmorona sem explicação pode estar abrindo espaço para algo eterno. José é prova disso. Traído, vendido, preso injustamente. Mas tudo isso conduziu ao lugar onde Deus queria. Se ele não tivesse passado por cada perda, jamais teria chegado ao palácio. Deus transforma a aparente tragédia em estratégia divina. Da mesma forma, quando Deus remove algo da vida de uma mulher escolhida, é porque isso não pode acompanhar o propósito dela. Amizades esfriam, portas se fecham, caminhos se tornam inacessíveis, mas tudo isso faz parte do plano. O que parece obstáculo é, muitas vezes, a barreira de proteção do próprio Deus. Nem todas as conexões são bênçãos. Nem toda oportunidade é divina. Quando Deus começa a alinhar tudo ao propósito, ele permite que o que não serve se desfaça. E, sim, isso pode gerar solidão. Mas essa solidão não é abandono, é treinamento. Enquanto depender da aceitação de outros, ela ainda não estará pronta. Deus quer que sua escolhida confie apenas nele, ouça sua voz acima de todas as outras e encontre segurança em sua presença. Jesus também viveu isso. Quando chegou a hora da cruz, ele estava sozinho. Não por falta de amor, mas porque ninguém mais podia cumprir aquele chamado. O mesmo acontece com toda mulher escolhida. Ela precisa aprender a não se agarrar ao que Deus está retirando. Portas que se fecham, pessoas que se afastam, situações que desmoronam. Tudo isso pode ser Deus dizendo, confie em mim, eu tenho algo melhor. Jeremias 29:11 diz, eu é que sei os planos que tenho para vocês. E se Deus sabe, podemos descansar. Ele nunca remove sem propósito, nunca permite dor sem promessa e nunca deixa uma filha sozinha se não for para guiá-la a algo infinitamente maior. Em Isaías 43:19, Deus declara, eis que faço algo novo, está surgindo, vocês não percebem? Abrirei caminhos no deserto e rios em lugares áridos. Essa promessa nos lembra que, mesmo em tempos de perda ou transição, Deus está trabalhando em algo grandioso. Ruth é um exemplo claro disso. Quando perdeu tudo, ela teve que decidir, permanecer no conforto do conhecido ou seguir Noemi rumo ao desconhecido. Ao escolher avançar, foi conduzida ao seu destino. Encontrou Boaz, fez parte da linhagem de Davi e do plano da redenção. Se ela tivesse se agarrado ao passado, teria perdido tudo que Deus tinha para o futuro. Muitas vezes, a solidão chega para silenciar as distrações e permitir que nossa atenção esteja totalmente voltada a Deus. Coisas, pessoas, caminhos que não estão alinhados ao propósito divino começam a ser removidos. Jesus disse em João 15:2 que os ramos frutíferos são podados para produzirem ainda mais. A poda dói, mas é sinal de crescimento. Toda mulher que passa por esse processo precisa lembrar, Deus está em cada detalhe, nas perdas, nas mudanças, nos silêncios. Nada é aleatório. Cada despedida é parte do plano. No tempo certo, tudo fará sentido. O que hoje parece dor, amanhã será testemunho. Desde o princípio, Deus marca seus escolhidos com uma diferença inegável. Eles não se encaixam nos padrões do mundo porque foram criados para algo além do comum.
Uma mulher com chamado sente desde cedo que há algo nela que a separa, não por orgulho, mas porque o Espírito a moldou para um propósito distinto. Jeremias foi separado desde o ventre. Moisés viveu entre dois mundos e foi usado apenas quando aceitou sua verdadeira identidade. A diferença é parte essencial do chamado, não o erro. Jesus mesmo disse que o mundo rejeitaria os que são dele, porque luz e trevas não se misturam. Essa diferença pode causar desconforto, e o inimigo tentará transformá-la em insegurança, fazendo a mulher sentir que sua identidade é um defeito. Mas Romanos 12:2 nos orienta a não nos conformarmos com este mundo, e sim a sermos renovados por Deus. Ser diferente é sinal de que Deus confia nela algo que poucos suportariam. Nem todas as conexões são eternas. Nem todas as oportunidades vêm de Deus. O que parece rejeição, muitas vezes é proteção. A caminhada de quem carrega um propósito maior não é fácil, mas é cheia de sentido. A mulher escolhida não pode tomar atalhos, nem viver como os outros. O processo é mais longo, o fogo é mais quente, porque o destino é mais alto. E quando tudo parece estar desmoronando, é sinal de que Deus está reorganizando para algo melhor. José foi rejeitado por seus irmãos, acusado e preso, mas tudo isso posicionou para o palácio. Da mesma forma, quando Deus fecha portas ou afasta pessoas, não é punição, é realinhamento. Deus não permite que suas filhas encontrem conforto no comum quando foram criadas para o extraordinário. A diferença que carregam não é um peso, é uma identidade. Como diz 1 Pedro 2:9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não há erro em quem Deus escolheu. Nenhum detalhe da criação é por acaso. Cada traço, cada dom, cada marca, tudo tem propósito. A verdadeira libertação começa quando essa mulher para de lutar contra quem é e começa a abraçar o que Deus fez dela. A perspectiva muda, a luta interna cessa e a jornada passa a ser vivida com firmeza e gratidão. O que era dor se transforma em força. O que era confusão vira clareza. Porque Deus nunca comete erros, e toda a diferença que Ele colocou em alguém é a chave para o cumprimento do propósito. O que parece separação, muitas vezes, é apenas o convite de Deus para confiar mais. O que soa como rejeição pode ser apenas o início de algo maior. E o que se sente como solidão, na verdade, é o lugar onde Deus fala mais claramente. Quando o tempo certo chegar, tudo fará sentido. As provações ganham propósito, e a diferença que antes incomodava se revela essencial. A solidão, para uma mulher escolhida, não é erro nem acaso. É o lugar onde Deus fala sem ruído, sem distrações. Ele sempre usou silêncio e o isolamento como parte do preparo, não para punir, mas para alinhar o coração ao céu. Moisés ouviu Deus no deserto, Elias encontrou a presença divina no sussurro, e Jesus se fortaleceu sozinho antes de iniciar sua missão. O que o mundo vê como abandono é, na verdade, uma audiência privada com o Criador. Deus não leva ninguém ao deserto por acaso. É ali que a fé se aprofunda, que as promessas ganham peso, que as instruções se gravam na alma. Em Oséias 2, ele diz: "A atrairei ao deserto e ali falarei ao seu coração." O deserto não é um castigo, é o cenário de revelação. Na solidão, Deus filtra o que é superficial e trabalha na raiz. Ele revela intenções, molda o caráter e fortalece aquilo que parecia frágil. Na Bíblia, vemos esse padrão repetido. João Batista foi separado no deserto. Paulo passou anos em anonimato antes de ser enviado. Maria recebeu a visita do anjo na intimidade. Deus revela seus maiores planos longe da multidão. A preparação sempre antecede a manifestação. Durante esse processo, é natural desejar respostas rápidas ou procurar consolo imediato, mas Deus não se apressa. Isaías 30:15 diz: "Na calma e na confiança está a vossa força." Quando tudo parece parado, Deus está construindo uma base firme. Ele não se esquece de quem chamou. Ele apenas prepara com cuidado o que é precioso demais para ser revelado antes do tempo. Cada fase de solidão na Escritura foi seguida por uma grande revelação. Moisés retornou com autoridade. José foi exaltado após anos de esquecimento. Esté foi usada para salvar sua nação. Elias recebeu nova direção. E Jesus saiu do deserto cheio do Espírito. Não há solidão em Deus sem propósito. Toda espera tem um fim, e todo deserto tem uma saída. Para a mulher que passa por isso, pode parecer que nada muda,
que as orações não são ouvidas, mas Deus está trabalhando no invisível. E quando tudo se alinha, o que parecia dor se transforma em força, o silêncio em clareza e a perda em libertação. O ouro não é formado com pressa, e os alicerces de um grande chamado são construídos no secreto. Quando a manifestação chega, não há mais volta ao que era, porque o interior foi transformado. A diferença que parecia peso se revela propósito. A separação que causava dúvidas se torna prova de que ela foi escolhida. Não é o fim de uma etapa, é o início de uma nova estação. Mesmo que o inimigo tente enganar, trazer dúvidas ou lembranças antigas para paralisar, ela não será mais abalada. Porque quem foi moldada na presença de Deus aprendeu a reconhecer sua voz, a confiar plenamente nele e a depender do céu, não das circunstâncias. José, após anos de rejeição, olhou para seus irmãos e disse: "Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem." O mesmo vale para toda mulher que passou pela solidão imposta por Deus. Ela entenderá que nada foi por acaso. Cada perda foi proteção. Cada silêncio, uma preparação. Cada porta fechada, um redirecionamento divino. E quando as portas finalmente se abrirem, ela saberá: sua dependência está em Deus e não em nada nem ninguém mais. O que antes gerava medo agora é enfrentado com confiança, pois a fé está enraizada na fidelidade de Deus. O tempo de espera não foi perda, mas preparação. Fortaleceu a visão, firmou a identidade e moldou o caráter para o que está por vir. Deus nunca permite processos vazios. Se uma mulher atravessou a solidão, foi porque ele tinha algo grandioso reservado, que não poderia ser entregue antes. Ao longo da história bíblica, o que parecia pausa era, na verdade, um avanço invisível. Enquanto Moisés pensava estar esquecido, Deus o treinava. Enquanto Davi se escondia, seu trono já estava assegurado. Jesus, mesmo no anonimato, esperava a hora certa. E quando ela chegou, nada pôde impedir o cumprimento do plano. A solidão não dura para sempre, mas o que se aprende nela permanece. Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada lágrima em força. Em Filipenses 1:6 está escrito: "Aquele que começou a boa obra de completá-la." O que parecia abandono era preparação. O que parecia atraso era Deus alinhando tudo ao seu tempo perfeito. Quando a espera termina, a mulher que foi separada já não é a mesma. Seu interior foi renovado, sua fé inabalável, sua visão mais clara. O que parecia fim era apenas o começo. E quando Deus decide agir, nada pode impedir o que ele decretou. A solidão não é castigo, é sinal do cuidado de Deus. É no silêncio que ele revela segredos, molda a essência e transforma totalmente a identidade. A mulher que passa por esse processo não volta igual. Ela não se encaixa mais no que antes a limitava. Deus não a separou apenas para treiná-la, mas para levá-la a um lugar onde só o propósito pode defini-la. A separação arrancou dela tudo que não condizia com seu chamado. Rompeu dependências, destruiu padrões impostos e revelou sua verdadeira força. A rejeição já não assusta, a opinião dos outros não aprende. Ela agora se define pela voz que vem do alto. Existem revelações que só vêm no secreto, lições que só são aprendidas na ausência de distrações. É por isso que tantas mulheres com chamados especiais passam por separações profundas. Foram escolhidas para acessar verdades que nem todos conseguem suportar. Jesus falava em parábolas às multidões, mas revelava os mistérios do reino aos íntimos. Deus não atrasa, ele preserva. Ele não nega, ele protege. Ele não fecha portas à toa, ele posiciona. Aquela que foi moldada na solidão foi transformada de dentro para fora. Ela não caminha mais em busca de aceitação. Sua firmeza vem da convicção de que foi escolhida e equipada por Deus. Muitos querem ser usados, poucos querem ser moldados. A mulher que passou pela fornalha do isolamento entende que não há atalhos no reino. O que foi construído em sua alma tem raízes profundas. O que Deus fez nela é inabalável. Agora, ela reconhece a voz de Deus com clareza, discerne as portas certas, não é guiada por emoção ou pressa. Sua fé não vacila, sua identidade é firme e sua convicção não se dobra à pressão do mundo. Sua história não é de abandono, mas de separação com propósito. A solidão que parecia dura foi, na verdade, o alicerce da sua caminhada. O que aprendeu no secreto será sua força em público.
O que parecia perda foi o preço da autoridade que agora carrega. E a mulher que passou por tudo isso jamais será a mesma. Ela foi moldada para carregar o peso do seu propósito com graça, firmeza e poder. Deus jamais conduziu uma mulher à solidão sem um motivo. Ele nunca iniciou um processo sem um plano por trás. Nunca chamou alguém sem antes capacitá-lo para o que viria. Se essa fase de silêncio e isolamento aconteceu, foi porque ele estava erguendo nela algo que não pode ser abalado, algo com valor eterno. Agora que o tempo da preparação chegou ao fim, agora que os céus anunciam a hora da revelação, tudo faz sentido. Cada lágrima, cada pergunta sem resposta, cada noite de silêncio tinha um propósito. E ela sabe disso. A mulher que antes orava, achando que havia sido esquecida, agora se ergue com a autoridade de quem foi marcada por Deus. Aquela que antes se via como rejeitada, hoje anda com segurança, ciente de que foi escolhida com intenção. Aquela que questionava os motivos do afastamento, hoje entende que estava sendo moldada para um destino que não poderia ser confiado a mais ninguém. Deus a separou não para excluí-la, mas para prepará-la. O que está diante dela agora não é o fim de um ciclo, mas o nascimento de algo extraordinário. É só o começo de uma jornada que já carrega o selo da eternidade e que, porque foi escrita por Deus, não poderá ser interrompida por nada nem por ninguém. Se essa palavra falou com você, se inscreve, deixa seu like e envia para aquela pessoa especial. Vamos espalhar o propósito de Deus juntos.